Em 1974, os norte-americanos descobriram que o presidente do seu país estava envolvido num esquema de espionagem. Integrantes do governo financiaram ações ilegais para ganhar a eleição. A renúncia de Richard Nixon só foi possível pelo trabalho investigativo dos repórteres Bob Woodward e Carl Bernstein. Em 2018, o Brasil descobriu que o médium João de Deus havia abusado de mais de 300 mulheres. Elas o procuraram em busca de ajuda, mas foram molestadas, assediadas e estupradas. A prisão dele só aconteceu depois que os crimes foram divulgados pelo jornalista Pedro Bial. Em 2020, o mundo se revoltou com a morte de George Floyd, cometida por um policial. O vídeo com Floyd repetindo que não conseguia respirar correu pelo planeta. Protestos explodiram. Em 2021, o ex-policial Derek Chauvin foi condenado a 22 anos de prisão. Isso só foi possível por causa das imagens feitas no celular por Darnella Fraser. Em 2021, 40 povos indígenas protestaram em Brasília contra projeto que muda a demarcação de suas terras. A polícia reagiu com violência. A jornalista Alice Maciel estava lá, acompanhou a mobilização e deu voz aos manifestantes. A história do jornalismo está repleta de fatos como estes. Reportagens que mudaram o curso da história, revelaram bastidores escondidos, levaram justiça às vítimas. O jornalismo está presente na sua vida, mesmo que você não perceba. Mas você sabe como o jornalismo funciona? Jornalismo, para mim, é procurar ser o mais preciso, ser o mais honesto possível, ter técnicas, ter um olhar, ter uma intenção, uma honestidade intelectual. É esse processo, essa busca, é que eu acho que é o jornalismo. Jornalismo é notícia, é informação, é a gente proporcionar que os leitores, que a sociedade saiba o que está acontecendo no mundo ao seu redor. Ele é o ponto fundamental que liga as pessoas à informação. É uma prática que é muito importante para a democracia porque é uma forma da população ficar bem informada a partir de profissionais preparados para exercer essa função. Acho que toda história tem no mínimo dois lados. Uma das coisas importantes é sempre ouvir o maior número de pessoas sobre o mesmo fato, já entender que interesse a pessoa tem de contar aquela história, né? O objetivo é levar algo realmente preciso, concreto, real. A notícia começa com a pauta, escolhida em uma reunião que envolve a equipe de jornalismo do veículo de comunicação. Este é o momento de avaliar quais são as notícias de interesse público. A produção de uma reportagem tem várias etapas, né? A primeira é a pauta, então é definir qual que é a pauta, que isso é feito, enfim, com repórteres, editores. O que é uma pauta, né? É o assunto que você vai produzir a reportagem. Às vezes, uma pauta você descobre ela ou porque alguém te fala, olha, vai estar acontecendo algo em tal lugar, e aí você vai lá para apurar, ou às vezes você está no seu bairro e até se deslocando para algum lugar ou para o trabalho, para a escola, você descobre uma pauta ali. As pautas, elas nascem essencialmente de discussões que se fazem dentro do jornal. Um trabalho em conjunto que é feito com os editores, que é feito com os demais repórteres, onde a gente, numa reunião, divide ideias. Qual que é o processo? Eu, como repórter, eu vou sugerir essa pauta para o editor do veículo, e aí o editor vai avaliar, não, essa pauta realmente faz sentido, pode tocar. O que vocês sentem que gostariam de ver num veículo como a Mural? Que tipo de pauta, que tipo de tema, o que vocês acham que precisa, ou o que vocês gostariam de ler, o que vocês acompanham? Quando uma informação chega na gente, a primeira coisa que a gente costuma fazer é uma pesquisa sobre
enfim, essa informação, o que já foi publicado, se foram veículos jornalísticos, se foi pesquisas. Então, existe um cuidado primeiro de pesquisar aquele tema e pesquisar quais que são as referências daquele tema. Tem que estar com um olhar muito atento do que está acontecendo no Brasil, no mundo, para tentar entender os futuros movimentos e como cada movimento pode gerar uma repercussão. Se eu começar a trabalhar hoje, por exemplo, para amanhã, quando ela estiver já despontando, eu estar na mesma crista da onda para apresentar essa informação de qualidade, de primeira mão, para o meu ouvinte. Aqui nas Minas a gente tem uma relação bem próxima com a leitora, né? A gente está sempre antenada no que elas querem ler e os assuntos que elas têm interesse. Basicamente são 2 métodos que a gente usa. Interesse da leitora, que ela manda pra gente via redes sociais, newsletter, escreve pra gente, e também do que a gente observa que tem de novidade sobre os assuntos que as nossas leitoras gostam de ler, como, por exemplo, violência contra a mulher, sobre direitos reprodutivos, sobre saúde. A gente está sempre antenado em dados, em novidades sobre direitos, sobre novas políticas. Depois disso, o repórter começa, de fato, a investigar a história. Uma vez escolhido o assunto, começa o trabalho do jornalista de pesquisa e apuração da informação. Na apuração, o jornalista entrevista as fontes, estuda documentos e apura o máximo possível de informações sobre o tema. O processo de apuração de uma reportagem tem que ser movido pelo desejo de que eu não sei o suficiente, eu preciso saber mais. Eu procuro estudar, ler, pesquisar, e quando estou assim, não cabe mais em mim, aí sento e escrevo. A partir do momento que você estabelece uma pauta, aquilo ali é só um ponto de partida para você confirmar ou não a hipótese que você tem originalmente. Então você vai ter que entrevistar pessoas, você vai ter que buscar fontes contraditórias, você vai ter que buscar imagens para ilustrar aquela história, porque aquela história precisa ser atraente para o público. Até isso ser tornado público, é um processo que passa por várias camadas, e nesse processo, às vezes, você descobre que você errou. A gente começa do básico, vai para o local onde aconteceu o fato, começa a gravar, começa a ouvir as testemunhas, e a gente transforma esse assunto numa notícia assim, cercada de todos os lados, entendeu? Que interessa as pessoas, mas com todo o cuidado. Você conta a notícia de uma forma verdadeira e importante, mas sem chocar as pessoas. Fonte, você tem que cultivar, mas com muito cuidado, com muita atenção. A fonte pode ser aquela pessoa que te traz uma informação exclusiva, mas pode ser também aquela pessoa que te abre um olhar para algo que você não estava vendo, que te traz à tona um assunto e fala, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Quando você é um correspondente local, seu vizinho, seus amigos têm alguém que ele conhece sobre aquela situação, é o seu entorno que são suas fontes. É uma relação de muito cuidado, é uma confiança mútua, mas com um único objetivo, o interesse público. Eu faço um exercício muito forte de não restringir minhas fontes apenas às fontes que falam o que eu gostaria de ouvir. Isso é difícil porque às vezes você vai estar sentando na frente de uma pessoa que você não concorda. Bom jornalismo é o que faz as perguntas isentas e imparciais e não o jornalismo inquisitivo que almeja obter respostas que gostaria de ouvir do entrevistado. Eu vou fazer uma reportagem sobre greve de professores nas escolas. A nossa principal fonte não é a Secretaria de Educação. É o professor, é o morador, né? É o pai, é o filho, é o funcionário ali da escola. Esse é o diferencial quando eu vou produzir, que eu vou ter esse olhar focado na região que eu atuo, nas pessoas que estão ali. Essa é a realidade, é que importa. Durante a produção, o jornalista vai analisar todo o material coletado e preparar a reportagem de acordo com a característica do veículo. Tem vários tipos de reportagens. Tem reportagens que são mais simples. Vai ser divulgado um indicador que não é muito complexo, um fato corriqueiro que aconteceu. Quanto mais complexo é a sua apuração, mais tempo você vai exigir, mais especialização você vai ter. Então, se você tem uma reportagem especial que ela demanda mais tempo de apuração, de mais investigação, tem reportagens aí que dura 2, 3 meses ou até mais, né? Dependendo do que você está buscando, né? Essas crianças que estão aqui atrás de mim são os filhos do Estado Islâmico.
Todos eles, assim como suas mães, estão presos nesse momento nos campos de refugiados aqui no norte da Síria. Elas, como seus filhos, não podem retornar aos seus países. Estão aqui por tempo indefinido. Mas tem as reportagens que são mais rápidas, que são a hard news, né? É um trabalho muito rápido no dia. Vai parte para a produção do texto, vai para o editor fala, olha, tá faltando coisa aqui, você vai atrás, não, tá ótimo, só fiz alguns ajustes. O incêndio de grandes proporções está destruindo um dos museus mais antigos do Brasil, no Rio de Janeiro. Choveu numa cidade e a cidade amanheceu alagada. Você primeiro sai para a rua para relatar o drama das pessoas que vivenciaram aquilo, os transtornos que aquela chuva causou. Quase que um relato mesmo, né, do que aconteceu. Só que tem uma outra parte do jornalismo, tão essencial quanto, que é a parte de análise. Procurar o maior número de fontes possíveis, procurar respostas, todas as portas possíveis para chegar a uma informação limpa e cristalina. Para além de divulgar o drama, a gente precisa ir além e trazer também outras informações que vão ajudar a sociedade a refletir sobre aquele tema. Os métodos são aqueles que a gente aprende desde o início, de você ser muito objetivo, trazendo as principais respostas e mais básicas da notícia logo de cara e trazendo depois essas primeiras linhas o aprofundamento daquela informação. É difícil, o desafio do espaço do impresso, do papel, sempre existiu, né? O jornalista gosta de escrever demais, normalmente você tem que cortar texto e tal. A edição é a parte final da produção jornalística. Agora, o repórter vai compartilhar a sua reportagem com os superiores, que podem aprovar a publicação ou pedir mais informações e entrevistas. Apuração feita, o texto feito, em fase de processo de produção, você vai submeter seu trabalho a um editor. O editor vai ler, ele vai muitas vezes trazer questionamentos adicionais, vai apontar falhas da tua apuração. Ela passa ali por um olhar crítico para que daí ela possa ser publicada, né? Seja uma publicação no portal, seja aí uma publicação direta em TV, rádio, internet, enfim. No caso da televisão, o texto narrativo, ele passa por um crivo, por uma avaliação dos jornalistas, que são os diretores, e lá eles falam, ó, aqui tem uma informação que não está precisa, temos que rechecar, aqui pode mudar essa frase, quer dizer, passar um pente fino nessa reportagem, aí para nós o final é a reportagem indo ao ar no domingo. São dezenas de furtos todos os dias aqui nessa região da cidade. No entanto, o número de prisões e condenações é baixo. Os bandidos chegam a ser presos, mas logo depois acabam soltos pela justiça e voltam a roubar de novo. E qual que é o cuidado que a gente sempre tem? O editor e o repórter, ele precisa estar muito próximo, estar muito alinhado. Então a gente tem muitas trocas, né? Não é simplesmente eu pegar um texto e saio ali, olha, eu vou cortar isso daqui eu acho que não serve. A partir do momento que esse texto ele é fechado, o repórter ele vai ver a versão final e vai falar, não, ok. E ele tem total liberdade de falar, olha, isso aqui eu não concordo. E aí tem toda uma discussão ali para ver qual que é o melhor caminho para aquilo sair. É uma luta. Você traz um material de 5, 6 horas, muitas vezes de gravação, áudios que você conseguiu, imagens, depoimentos, e aí você tem que transformar isso em 5, 6, 7 minutos. Eles trazem o material da rua e a minha função é selecionar as melhores coisas, né? Editar e transformar num texto com começo, meio e fim, bem ilustrado, aí ele vai para uma ilha de edição junto com o editor de imagem e os dois vão dar o acabamento final da reportagem. Então o poder de síntese muitas vezes está no trabalho de muito tempo, do editor de texto que consegue em uma frase dizer o que eventualmente uma outra pessoa diria em 10 frases. Depois de aprovada, a reportagem passa por uma checagem de fatos, nomes e datas. Em alguns veículos, também ocorre a revisão gramatical. Eu lembro que quando eu comecei no jornalismo, o processo de checagem, eu errava muito. E eu fui aprendendo muito na base do erro e acerto. Quando eu comecei a trabalhar, ainda não tinha tanto acesso à internet. Você usava o arquivo do jornal para pesquisar. E hoje em dia, esse processo de checagem é muito mais facilitado pelos mecanismos de busca. Qual é o processo de construção de uma informação, né? Primeiro que esse profissional, o repórter, ele está ligado a um veículo de comunicação.
seja ele qual for. Ele tem compromissos éticos e o trabalho dele não passou só por ele. Aquilo que você assiste na TV, aquilo que você ouve no rádio, lê nos jornais, na internet, sendo um trabalho de jornalismo profissional, passou por um editor, por vezes passa por um revisor. Então, assim, existe um fluxo que a informação segue, em que o conteúdo é verificado. Fora isso, é preciso entender que você está lidando com um profissional. O elemento básico que faz a função do jornalista existir é a verdade. E contar a verdade. A verdade, apurar o fato até a exaustão, você acreditar e desacreditar, rechecar com várias pessoas. Se você não tiver um cuidado absoluto, você pode cometer um erro e destruir a vida de uma pessoa. A melhor maneira de convencer as pessoas de que aquela informação é verdadeira é você ter credibilidade. O jornalismo vive da credibilidade. Tudo pronto? Chegou a hora de veicular a reportagem. Essa divulgação pode acontecer por meio de texto, áudio, vídeo ou até mesmo os três. Este material pode ser incluído em um jornal impresso, site, blog, programa de rádio, podcast ou telejornal. Depois que a gente termina, enfim, de fazer uma reportagem e que ela é publicada, existe a repercussão dessa reportagem, né? E aí pelos leitores e por órgãos oficiais ou não, então existe uma repercussão dessa reportagem. Eventualmente essa repercussão pode gerar outras reportagens, dificilmente, enfim, o assunto morre numa só história, numa só reportagem. O texto escrito, muitas vezes você tem que adaptar ele ao tamanho, ao formato. E esse é o processo que às vezes é muito frustrante, porque você tinha muito mais coisa para dizer, mas às vezes ele é necessário, porque aí você sintetiza o que há de mais importante. Uma reportagem a gente precisa priorizar a informação, não tem jeito. O tempo das pessoas é finito, o espaço, às vezes, do jornal ou, enfim, do site, ele é finito. E aí a gente prioriza de acordo, enfim, com o que é mais relevante para o que é menos relevante. Inclusive, esse é um dos critérios jornalísticos do que a gente chama do funil de informação. No meu caso, eu vou lá para a cabine de gravação e edição. A gente entra no estúdio, eu vou fazer a locução desse texto gravado. Eu gosto de fazer um jornalismo que fique muito natural. Eu tento convidar o ouvinte a ficar comigo naqueles 20 minutos, por exemplo, de um podcast. Então é um desafio grande. Para isso, eu utilizo muitos recursos sonoros, que é desde uma locução mais séria, uma locução mais convidativa, mais simpática. Muito bom dia para você, seja bem-vindo. A gente já iniciou a nossa transmissão, a nossa live pelo facebook.com/Rádio Eldorado. E você conversa também pelo Twitter, @Carolina Ercolim ou Raíssen Abac, ou coloca a hashtag Jornal Eldorado que a gente caça a sua mensagem aqui e também compartilha com os melhores ouvintes. O rádio, ele tem essa beleza que é você cativar o cara que está te ouvindo também pela imaginação. Uma epidemia já chegou ao Brasil e ela é a epidemia das fake news. As maiores dificuldades para fazer jornalismo hoje, eu vejo que é a questão da desinformação, que isso virou um outro trabalho, uma outra atuação para a gente fazer e se preocupar também. Essas histórias que são muito boas para ser verdade, às vezes são verdade, mas são as histórias que você tem que ter mais atenção ainda. Existem alguns passos que as agências de fact-checking e a própria Associação de Jornalistas fazem uma divulgação para você seguir, para você encontrar se essa notícia, enfim, tem cunho verdadeiro ou não. Uma delas é buscar a fonte primária de informação, né? Se você está recebendo uma informação de que se você tomar chá de gengibre vai curar coronavírus, quem mais está dizendo isso, além desse WhatsApp que você recebeu no grupo da família? Olha essa daqui. Chá de abacate com hortelã previne coronavírus. Tem a dó, né? Qualquer cidadão que colocar um simples Google, uma dúvida que ele tenha de uma informação que chegou por ele, que ele desconfia porque nenhuma autoridade, por exemplo, de saúde disse, ele pode buscar nas próprias fontes primárias, como o Ministério da Saúde nesse caso, mas vira e mexe vai aparecer assim, fake news. Dizem por aí que o chá de gengibre cura coronavírus. Já tem alguém, às vezes, que fez esse trabalho para você e está publicado, prontinho para você ler. O fazer jornalístico, ele está mudando a cada dia. Tem uma coisa ali em volta de você que exige que você esteja preparado para todo tipo de atuação. Mas eu vejo um futuro aí de que a gente vai ter muito mais multiplataformas aí para se trabalhar, de que a gente precisa estar muito
é dinâmico. A gente vai precisar cada vez mais ter mais cuidado com a informação, porque antigamente a gente tinha a questão do furo, de mandar a informação muito rápido, e hoje, com essa informação que ela pode ser distribuída muito rapidamente, isso pode ser um problema, porque sai muita coisa defasada, incompleta. São mudanças, são adaptações, e tem espaço para tudo, mas eu acho que o jornalista ele precisa estar muito mais antenado, muito mais ligado, tem que estar muito mais em busca dessa apuração mesmo, assim, antes de divulgar, sabe? Eu acho que é um compromisso que tem que se manter e eu espero que o futuro isso só melhore, né? A gente vai ter que se reinventar, mas eu sinceramente acredito que a sociedade não vai abrir mão de um valor que o jornalismo traz, que é ajudar a sociedade a entender fenômenos complexos, a fazer melhor uso da informação e a conhecer coisas que sem o jornalismo ela não saberia. Eu espero que a sociedade entenda o quão é essencial o jornalismo na vida delas, para que o brasileiro, a sociedade, tire as próprias conclusões sobre o que está circulando de notícias. Quando a liberdade de imprensa está em jogo e que ela é cerceada de alguma forma, isso é um problema, porque a população não tem acesso a informações, a questões que impactam a vida delas, né? E o quanto que isso também impacta na nossa democracia, no direito do cidadão ser informado e saber do que acontece. Quando a imprensa não tem liberdade, tem jogo a própria democracia. Não existe nenhuma democracia no mundo sem uma imprensa livre. Eu acho que há muita confusão sobre o papel da imprensa hoje e isso leva muita gente a enxergar a imprensa como inimiga do povo. A imprensa é o maior parceiro do povo. Um povo sem uma imprensa livre e democrática é um povo mudo, é um povo limitado a divulgações oficiais daquilo que apenas os órgãos oficiais querem divulgar, né? Que verdade é essa, né? É preciso, sim, esclarecer, levar adiante qual é o papel. A imprensa é o maior parceiro da população. Ela é uma extensão da população. Ela é uma ferramenta social. Eu espero que o jornalismo continue sendo a janela que a gente abre, conte uma história verdadeira, as pessoas se interessem, possam analisar aquela história e aquela história pode dar um caminho para a vida delas. Eu acredito na imprensa, eu acho que ela está se modificando de várias formas, mas ela vai continuar aí. A imprensa é fundamental para a democracia, para a vida das pessoas, para o nosso dia a dia.